Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Aos irmãos que nos acompanham também nas mídias digitais. Um recadinho que muitas vezes a gente acaba esquecendo, que quem quiser assistir ou assistir alguma palestra ou gostaria de assistir novamente, pode entrar nas nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook, que ali vocês podem assistir algumas palestras que já passaram. Se vocês me permitem, como prece dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem de um querido amigo e convido a todos para, nesse momento, fecharmos levemente nossos olhos e dizer: Senhor, quero agradecer por cada dádiva, mesmo quando as adversidades surgem. Sei que são apenas desafios que transformam e fortalecem minha alma e me aproximam de Ti. Agradeço por todas as bênçãos recebidas. Meu Deus, agradeço por mais um dia, por tua infinita bondade. Com gratidão, eu te entrego minha vida, confiando que o teu amor me ampara e a tua esperança me renova, que a tua luz guie meus passos e que eu tenha fé para seguir em frente, sabendo que em ti encontro a força necessária. Queridos irmãos, que assim seja. Deixo vocês agora, então, com o nosso palestrante, o Ivanor, sobre o tema Na Hora do Perigo. Boa noite a todos. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nossa casa e por cada um de seus colaboradores. Então, sou o expositor, digamos assim, do tema dessa noite. E o tema dessa noite é Na Hora do Perigo. Então, o que é perigo? O perigo é uma fonte potencial de danos, prejuízo ou efeitos adversos à saúde ou à integridade de alguém ou de algo. Isso é um perigo. E muitas vezes a gente confunde perigo com risco. As duas coisas andam juntas, mas não são a mesma coisa. O que é risco? A diferença entre perigo e risco é que o perigo é o agente causador. Uma escada quebrada, por exemplo. Isso é um perigo. Enquanto o risco é a probabilidade desse agente causar um dano. Por exemplo, temos uma escada, alguém diz, a escada está quebrada. Qual o risco que ela oferece? Esse risco pode ser muito grande, pode ser nenhum. Alguém vai ter que ir e avaliar essa escada, né? E aí entra o gerenciamento de risco, né? A análise de risco, que as seguradoras usam muito isso, bancos, instituições financeiras avaliam os riscos. Então, alguém vai lá e vai avaliar essa escada. Ele vai dizer, olha, essa escada está com uma quebra severa, está inutilizável, o risco de alguém usá-la e se machucar é praticamente 100%. Ou ele vai lá e vai olhar e vai dizer, não, ela está quebrado só um cantinho lá embaixo, lá, que não afeta a estrutura, não afeta a resistência da escada, pode ser utilizada sem problema nenhum. Então, isso é análise de risco, que é feita sempre do ponto de vista racional, técnico, analítico. Como o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e a gente fala pouco da questão filosófica, eu fui buscar lá na Grécia Antiga, lá nos pais da filosofia, o que eles tinham a dizer sobre perigo.
Então, para Sócrates, que viveu lá entre 470 a 399 a.C., para Sócrates, o maior perigo não era físico. O maior perigo era o de não pensar criticamente e seguir cegamente as ideias dos outros. Né? As Maria vai com as outras, né? Que a gente costuma dizer. Ele acreditava que a ignorância, no sentido de ignorar, de desconhecer, e a falta de questionamento eram mais perigosas do que guerra e pobreza, pois tornavam as pessoas simples de serem manipuladas, levando ao fanatismo e à perda da virtude. Assim, o verdadeiro perigo é aquele que reside na mente quando a paixão substitui a razão e a liberdade de pensamento é suprimida. Vamos vendo o que disse Sócrates 400 anos antes de Cristo. Para Sócrates, o verdadeiro perigo era o da ignorância e da falta de pensamento crítico que leva ao fanatismo e à manipulação. Ele acreditava que a maior ameaça à sociedade era o cidadão que seguisse cegamente ideias, costumes ou líderes sem questionar. O perigo real estava em parar de pensar por si próprio, pois quando a paixão substitui a razão, a virtude desaparece e a democracia se torna frágil. Será que Sócrates está desatualizado? 2.200 anos, mais ou menos, pouco mais. Perigo da ignorância. Então ele cita alguns perigos aqui. Ele defendia que ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância, por desconhecimento. O perigo está em não reconhecer essa ignorância e não buscar o conhecimento e a verdade. O verdadeiro mal surge da ignorância e não da intenção de fazer o mal. A falta de reflexão leva as pessoas a agirem de forma imprudente, tornando-as suscetíveis a serem levadas por discursos sem questionamento. Então, vocês vão dizer, tá, mas peraí, Vanor, trazendo para os dias de hoje. Hoje não se pode argumentar que alguém possa fazer o mal sem saber que está fazendo mal. Verdade. Hoje nós dispomos de informação. Estamos na era da informação. Mas ele fala aqui do desconhecimento mais profundo. Imaginemos, e aí nós temos que puxar a brasa para o nosso assado. Nós estamos numa casa espírita. Nós estamos aqui para conhecer algo em torno do nosso ser espiritual. Se nós conhecêssemos de verdade as consequências futuras do mal que estamos fazendo hoje, será que nós o praticaríamos mesmo assim? Então, se nós não conhecemos, isso é uma ignorância. Isso é um desconhecimento. E esse conhecimento pode mudar tudo no homem do futuro. Mas é preciso que nós busquemos esse conhecimento hoje. Não podemos deixar para que o homem do futuro busque esse conhecimento, senão isso nunca vai acontecer. Então, nós vamos buscar hoje o conhecimento. E esse conhecimento vai alterar o curso das coisas no andar do tempo. Perigo do fanatismo. Aquele que não reflete é fácil de manipular. E a ausência do pensamento crítico
torna a democracia uma ilusão frágil. Ele não está falando de democracia, que essa democracia que banalizaram aí, vivem falando, mas que nem sequer sabem do que estão falando. A democracia que ele fala aqui é do povo livre. Não é democracia ligada à política. É democracia no sentido amplo da palavra. No sentido de as pessoas terem liberdade de agir, de pensar, de falar e, obviamente, terem a responsabilidade do que fala, do que faz, né? Então, essa é a democracia. Quando as pessoas param de se questionar, elas perdem a liberdade e se tornam presas simples de quem grita mais alto. Ou seja, quando as pessoas não questionam, quando as pessoas não vão em busca de averiguar, de se questionar. Será que é isso mesmo? E não adianta só se questionar. Quando a gente quando a gente cria um ponto de interrogação em nossa mente, nós precisamos resolver esse ponto de interrogação. Como nós vamos fazer isso? Buscando o conhecimento. Só ficar em dúvida, duvidando, isso aí, acho que não é assim. Acho. Se tu acha, pode ser que sim, pode ser que não. Como é que nós vamos ter certeza? A gente só diz, acho que não é assim e está tudo bem? Ah, eu acho que é mentira. Ah, eu acho que não é verdade. Ah, eu acho que a Terra não é redonda. E está tudo bem. Beleza, então ela não é redonda. Mas ela pode ser. E está tudo certo. Então, as pessoas param de se questionar e também não buscam conhecer. O que acontece com essas pessoas? Alguém que vier e que conseguir convencê-la, leva o prêmio. Leva essa pessoa. Conduz essa pessoa. A convence. A leva pelo caminho que ele quiser. E num passado não muito distante, nós vimos barbaridades coletivas que foram cometidas porque uma coletividade seguiu cegamente um líder maluco, totalmente fora da realidade. E como Jesus dizia, quando um cego guia outro cego, ambos caem no fosso. Então, o fanatismo é um perigo. Outro perigo, segundo Sócrates, falta de autoconsciência. Sócrates era aquele que falava, conhece-te a ti mesmo. E tinha lá, na porta de entrada do oráculo dele, existia lá a frase, em cima da porta, conhece-te a ti mesmo. O princípio da sua filosofia era esse. O perigo é não se autoanalisar, não considerar a própria ignorância, admitirmos. Sobre isso eu não entendo, sobre isso eu não conheço, eu preciso conhecer. E, consequentemente, não buscar o autoconhecimento. Então, nós precisamos nos conhecer. Quem sou eu? O que eu busco? O que me atormenta? O que me traz temor? O que me traz dúvidas? O que me entristece? O que me alegra? Quais são meus sonhos? Quais são meus ideais? Quais são meus defeitos? Quais são minhas qualidades? A gente sabe disso, a gente se faz essas perguntas. Muito poucos, né? Muito poucos de nós param para se autoanalisar. Muito mais fácil analisarmos o outro. A atitude do outro, o que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro age. É um desviar de olhar, né? É mais fácil eu tentar consertar o outro do que consertar a mim mesmo. Coragem versus imprudência. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir com razão e sabedoria.
mesmo diante do perigo. Lançar-se ao perigo sem razão é imprudência, não é coragem. A batalha mais importante é a da mente, dizia Sócrates. É a vitória, e a vitória vem da sabedoria e da justiça. A falta de coragem, que se manifesta como imprudência, é o impulso sem razão. E a falta dessa coragem é que tem cometido muitos crimes. As pessoas pensam que é coragem, mas na verdade é puro medo. E por medo as pessoas podem agir de forma intempestiva. Então, Sócrates nos trazia estas considerações a respeito do perigo. E Platão? O que nos dizia Platão, que foi discípulo de Sócrates? O perigo reside principalmente no silêncio das sabedorias, na massa desinformada, que é facilmente manipulada por demagogos, e na ausência de virtude e conhecimento verdadeiro. Então, o silêncio das sabedorias, né? A conivência das sabedorias dos pensadores ao verem as coisas erradas que estão acontecendo. Junto com a desinformação, junto com a demagogia, junto com a ausência de virtude e conhecimento verdadeiro. Defendia que uma sociedade harmônica depende da educação filosófica dos cidadãos e da liderança de governantes sábios. Nós estamos lascados, porque nem nos áureos tempos da educação, não, né? Da instrução, porque educação a gente aprende em casa. Eu não gosto quando ouço essa palavra sendo empregada nas escolas. A escola instrui, a escola não educa, a educação é em casa, né? Nem nos áureos tempos que eu tive a graça de pegar educação ou instrução de qualidade nos colégios, nunca se ensinou filosofia. Pelo menos por onde eu passei, essa disciplina não existia. Governantes sábios, eu vou me abster, né, de comentar. O perigo, em sua visão, é a alienação, a manipulação, o afastamento da verdade que impedem a realização do bem. Então, a manipulação pelos demagogos, ele acreditava que sem formação filosófica os cidadãos ficam vulneráveis e a serem manipulados pelos astutos. A ascensão de tiranos seria um risco para a sociedade, pois os demagogos prometem soluções, mas se tornam abusivos no poder. E esse é um dos grandes perigos que nós estamos enfrentando há muito tempo. Criaturas que lá no plano espiritual se comprometem com projetos grandiosos de conduzirem nações, de conduzirem povos ao desenvolvimento, e quando reencarnados sob o jugo da matéria, sob a influência do materialismo, se deixam desviar pela ganância, pela cupidez, pela vaidade, não é? E aí, o resultado todos nós acho que conhecemos bem. E isso deixa as pessoas temerosas ante o perigo da escassez, né? Ante o perigo de perderem suas liberdades, ante o perigo da injustiça. É o que nós estamos vivendo hoje. Aí, passa-se 400 e poucos anos e vem um jovem galileu chamado Jesus. E o que ele fala? O que ele vem ensinar? Ele vem ensinar que o conhecimento liberta. Olha, novamente, conhecimento para garantir a liberdade das pessoas.
Uma vez que mesmo tendo medos, se nós temos o conhecimento, nós nos sentimos mais à vontade para enfrentar os perigos. Se eu conheço o perigo, se eu conheço o inimigo que eu estou enfrentando, e quando eu falo inimigo, não estou falando de pessoas, qualquer ameaça à nossa dignidade, à nossa qualidade de vida, à nossa saúde, é um inimigo. Pode ser um inimigo patógeno, pode ser um vírus, pode ser N coisas, uma crise, uma guerra. E aí uma frase minha: mais tememos o que menos conhecemos. Passa-se 1800 anos e vem Kardec e nos diz: rejeite 99 verdades, mas não aceite uma mentira. O que ele quer dizer com isso? Busque o conhecimento. Busque a verdade que liberta. Como dizia Jesus, buscai a verdade e ela te libertará. Mas me libertará do quê? Libertará de ser conduzido por mentes demagogas, por mentes tiranas, de ser conduzido a tua ideia a pensar, a analisar, a ver fatos que não são reais. E hoje estamos vivendo na era da informação. E com o advento da inteligência artificial, teremos que ser ainda muito mais críticos com o que vemos, com as conclusões que tiraremos daquilo que estamos lendo, que estamos vendo, porque nem os nossos olhos mais hoje podem acreditar 100% de certeza naquilo que estamos assistindo. Por enquanto, com a observação um pouco mais apurada, estamos conseguindo detectar. Eles vão melhorar isso. E já, nós não conseguiremos definir o que é verdade e o que é mentira. Colocarão o Ivanor lá, falando coisas que ele nunca disse, e depois ele vai ter que correr atrás para provar que não foi ele, que ele não estava lá, que ele não falou aquilo. Então nós teremos que ser muito mais vigilantes, muito mais perspicazes, muito mais inquisitores. O comportamento ante o perigo muda muito quando falamos de humanos, de criaturas conscientes, inteligentes. Se entrasse nessa sala agora uma pessoa armada querendo nos fazer mal, nós veríamos aqui diversos comportamentos diferentes. E não queremos dizer com isso que um é certo e o outro é errado. Isso faz parte da nossa natureza. Somos diferentes. Agimos, pensamos diferentes. Mas como sabemos, como lidaremos com as situações da vida, com os perigos que a vida nos apresenta? Se nós não nos conhecemos, Sócrates, conhece-te a ti mesmo, nós não sabemos como enfrentaremos os perigos. E ter medo não é problema, porque todo mundo tem medo e ter medo é saudável, desde que ele não seja irracional. O que é importante é como nós lidamos com nossos medos, como nós enfrentamos os perigos que nos tomam de assalto, vez ou outra. Então nós teríamos, se entrasse alguém armado aqui, graças a Deus, a casa é protegida, nós veríamos alguns comportamentos, por exemplo, o de lutar. Teria, de repente, dentre nós, alguém que avançaria no agressor, sem pensar, sem pestanejar, pularia em cima, e isso poderia dar certo, poderia dar muito errado.
Então, a ação de lutar, enfrentar a ameaça, seja fisicamente ou verbalmente. Outros tentariam fugir. Talvez eu fosse o primeiro, estou mais perto da porta. Tentar escapar da situação perigosa o mais rápido possível. É uma ação natural, normal nas pessoas. Outros poderiam agir com passividade. Agir como se nada tivesse acontecido, tivesse tudo normal, não estou vendo nada, né? Principalmente se o perigo for coletivo, se não for algo que é só comigo. E a gente faz isso, né? Os problemas que estão acontecendo aí todos os dias, as pessoas passam e não vi nada, né? Desvia o olhar, ficar aguardando a iniciativa, que a iniciativa parta do outro. Então é aquela famosa frase, mas ninguém vai fazer nada? Não, mas por que não começa por você? Né? Outros agiriam com a avaliação ambígua. Isso acontece principalmente em contextos sociais, quando observamos o comportamento dos outros para interpretar a gravidade do que está acontecendo. Então, eu vou olhar como é que os outros estão se comportando para ver se é grave ou não, se eu devo sair correndo ou se eu posso ficar tranquilo aqui no meu canto, né? Se todos aparentam calma, tendemos a concluir que não há urgência, né? Mesmo diante de sinais claros de perigo. Esse comportamento de conformidade busca evitar constrangimento social, erro de julgamento ou até mesmo buscar a comodidade. Perda do controle emocional é outra atitude. Muitos, diante do perigo iminente, entram em surto, bloqueiam totalmente o lado racional e agem somente pelo instinto. Então, deixam de lado toda a razão e aí surtam, né? Outros congelam, ficam imóveis, tentando se fingir de morto, né? Sem ser notado. Outros vão buscar ceder, bajular, para ver se consegue fazer amizade com o agressor, para ver se ele me deixa numa boa, né? Outros vão avaliar o risco, vão analisar a situação, vão pesar todas as possibilidades e aí vão fazer o enfrentamento. Quais desses comportamentos terão maior chance de êxito? Será que fugir? Será que lutar sem raciocinar, sem pesar as consequências? Será que ficar passivo? Será que ter uma avaliação ambígua, né? Posso ir, posso não ir, posso correr, posso ficar? Essa dúvida, né? Deixar na mão dos outros para eles definirem o que eu devo fazer? Ou então surtar, ou congelar, né? Dependendo da situação, se a pessoa não correr, ela vai perecer, né? Certamente, ceder, em alguns casos, é uma boa estratégia. Mas a gente não pode ceder sempre. Tem horas que a gente precisa agir. Enfrentar o risco calculando, analisando, ponderando, com certeza é a melhor opção. Será que nós identificamos qual a fonte dos nossos medos? O que nos traz inquietação? Quais os perigos que nos rondam? Perigos reais. Quão real são esses perigos que nós atribuímos para as nossas vidas? Qual é a realidade em torno disso? Será que são perigos reais? Ou será que são perigos que estão sendo incutidos por nós, por astutos, fazendo com que a nossa consciência seja moldada na direção que, para eles, é agradável? Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, viu? Não se engane. Estamos vivendo no país mais ansioso do mundo.
Não sei se vocês sabiam disso. 68% dos brasileiros sentem-se ansiosos e menos da metade disso busca ajuda. Isso é o resultado de uma pesquisa do Panorama da Saúde Mental, realizada conjuntamente com o Instituto Cactus e a Atlas Intel, em dezembro de 2023, então não faz tanto tempo, e janeiro de 2024. Os respondentes são brasileiros acima de 16 anos, residentes nas 5 regiões do país. 68% dos brasileiros estão ansiosos. Por quê? Medo. Ante os perigos. E dos quais nem todos são reais. São muitos fabricados. E para encerrar, eu trago uma citação de Lucas, capítulo 12, versículo 27 a 31. Olhem os lírios do campo, que não trabalham nem tecem. E contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada ao fogo, não acham que vos dará também o necessário? Almas com tão pouca fé. E não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Será que não? Os gentios é que se fadigam com estas coisas, mas o vosso Pai sabe perfeitamente o que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino, e ele dar-vos-á estas coisas. Será que estamos dando prioridade para o reino de Deus em nós? Será que temos a fé suficiente para fazermos essa analogia? Poxa, mas se Deus dá todo o suficiente para uma planta, será que Ele não vai nos dar o que é suficiente para nós? O problema não é o suficiente. É que o suficiente já não é mais suficiente para nós. Nós estamos inquietados pelas coisas, em sua grande maioria, as coisas materiais. A possibilidade de perdê-las ou de não conquistá-las. E muitas vezes, conquistadas essas coisas, elas nos trazem outros tipos de inquietação, porque conquistando-as, precisamos mantê-las. E para isso, há um custo. E para esse custo, temos outras incomodações, outros problemas a serem resolvidos. Então, será que nós não temos que dar um passo atrás como humanidade e reavaliarmos as nossas prioridades? E nos perguntarmos: quem é tu? E aí nós teremos a resposta do que eu preciso. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu preciso. Quando compramos uma planta, nós não pedimos para quem nos vendeu: quantas vezes devo regá-la? Ela gosta de sol ou ela gosta de sombra? Eu devo adubá-la quantas vezes? Uma planta. E nós? Do que nós precisamos? Precisamos de sol também. Precisamos de água. Conheço um monte de gente que não toma nem 1 litro d'água por dia. Precisamos das nossas refeições. Precisamos dormir. Tem um monte de gente que não consegue dormir. Nós precisamos das coisas básicas. Se não temos as coisas básicas com qualidade para nós, nós estamos diante do perigo e não estamos conseguindo enfrentá-lo. Então tenhamos fé, acima de tudo, porque Deus está provendo. Então, meus irmãos, agradecemos a atenção de vocês. Desejamos a todos um bom fim de semana. E para nos prepararmos para esse fim de semana, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a espiritualidade que nos acolhe, que nos protege, que nos dispensa o seu carinho, o seu amor, a sua atenção, mas principalmente a sua proteção.
que possamos sentir esta proteção junto de nós, em nossas preces e na fé que deve nos mover. Ora, Senhor, se nos disseste que ela move montanhas, como ela não poderá nos mover em tua direção? Então ajuda-nos. Ajuda-nos a entender e a compreender melhor os teus ensinamentos e deixar que eles operem em nós as mudanças que vieste implementar neste planeta tão belo, mas tão carente. Obrigado, Senhor, por teu amor, que a tua luz nos envolva, nos proteja e esteja sempre conosco. Que assim seja.